Seja bem-vindo à nossa aula de número 2 do curso de japonês para iniciantes. Na primeira aula eu apresentei um pouco para você o nosso curso, apresentei nosso projeto e tivemos uma aula bem completa ensinando as suas primeiras estruturas do japonês e consequentemente você aprendeu também muitas informações sobre a pronúncia do japonês e também aprendeu muitas palavras em japonês. Agora a gente vai ver como que as estruturas funcionam na prática, dentro de uma conversa em japonês. Dentro de um diálogo mesmo, como dois nativos japoneses teriam entre si. E dentro dele eu vou explicar para você o que está acontecendo e por ali a minha intenção é mostrar para você como que as estruturas funcionam e quais estão ali dentro. Consequentemente, você vai aprender também bastante palavra e informações sobre a pronúncia do japonês. Pode ser que você tenha dúvidas vindas da aula 1, mas por enquanto fica tranquilo e assiste essas aulas. Importante, se você não assistiu a primeira aula por completo, volta lá e assiste. Pelo seguinte, as aulas que a gente trouxe aqui, elas trazem informações que foram ensinadas na aula anterior. E um dos maiores erros que o estudante de japonês comete é tentar aprender tudo de uma só vez. Então, não começa a ver a aula de número 2 se você não terminou de ver a aula de número 1. É importante você seguir cada um dos passos, porque aqui eu vou falar coisas que foram faladas lá. Lembrando que esse curso é formado por 6 aulas e você tem até domingo à noite para assistir todas as 6. Se você assistir uma por dia, dá tempo de sobra, dá até para revisar depois, ok? Antes da gente entrar no nosso conteúdo, antes de entrar no nosso diálogo, eu quero te mostrar mais uma pessoa que percorreu esse mesmo caminho que você está seguindo, aprendendo com esse mesmo método que você está aprendendo e conseguiu aprender japonês. 皆さんこんにちは、マテオスです。このビデオでは私がなぜ日本語を勉強するのか3つの理由を話したいと思います。1、文化。日本語の勉強をしていると日本文化など日本について多くのことを学びます。例えば漫画、アニメ、音楽、料理、温泉、お風呂、相撲、柔道などです。日本文化は非常に魅力的です。2、研究・教育。日本は非常に教育水準が高く、もしあなたが留学に興味があるなら、日本はそれのための絶好の場所です。海外で勉強する場合、その国の母語をしている方が良いです。日本への留学を考えている人は、日本語を学ぶことをお勧めします。3、アニメと漫画。日本ではアニメがテレビで放送されて、漫画が至るところで売られています。ですから、日本語を学ぶと字幕なしでもアニメを見れるようになるし、漫画も簡単にたくさん読めるようになります。だから皆さん、いつも日本語を勉強しましょう。見てくれてありがとうございました。 Legal, né? Eu compartilho esse tipo de história justamente para inspirar você e mostrar para você que é possível. São pessoas normais, pessoas comuns, exatamente igual a você. São pessoas que não tiveram nenhum tipo de privilégio, não tiveram a oportunidade de morar no Japão por serem descendentes de japoneses, mas conseguiram aprender. Tudo porque existe método, existe forma correta de aprender japonês. O japonês não é um bicho de 7 cabeças e o meu objetivo nesse curso é mostrar isso para você. Vamos então para a nossa aula propriamente dita. Vamos então para a nossa aula. E como eu disse, nós temos agora um rápido diálogo em japonês. E o meu objetivo nesse diálogo é mostrar para você que a língua japonesa é baseada em palavras e estruturas. Palavras dentro de estruturas e as estruturas são padrões que transmitem determinado tipo de ideia. Você vai ver aqui nesse diálogo palavras que você já aprendeu na aula anterior. Você vai entender por que ela estava lá, que era justamente para facilitar o seu aprendizado aqui. E nós vamos ter estruturas novas também. E o meu objetivo vai ser, à medida que essas estruturas novas aparecerem, eu vou explicar por cima para você o que ela faz, só que pode ser que não dê para a gente ir completamente a fundo nela, porque ela depende de alguns conhecimentos mais básicos que você ainda não tem. Mas o fato é que você vai sair daqui aprendendo novas palavras, mais entendimento sobre como que é a dinâmica de uma conversa em japonês e saber da existência de algumas outras estruturas. Vamos com calma, uma coisa de cada vez, e quando você tiver dúvidas, você pode perguntar no nosso grupo. Então vamos lá. Esse diálogo é uma conversa entre o senhor Asada, então vai estar aqui como Asada-san. Lembra do san, que significa senhor ou senhora, e da senhora
abe, abe-san, que aqui vai estar como mulher. Quando você baixar o arquivo, o material dessa aula, com as anotações, com isso daqui, você vai ter o arquivo de áudio também para você escutar isso na pronúncia de nativos japoneses. Então a gente começa com o Asada-san, o senhor Asada, falando: Abe-san, sumimasen, toshoshitsu no printa o tsukatte mo ii desu ka? Isso significa: Abe-san, ou senhora Abe, com licença, tudo bem em usar a impressora da biblioteca? O que está acontecendo aqui? Como que chegamos a essa ideia? A gente tem primeiro ele chamando o nome dela, né? Ele fala Abe-san, que é senhora Abe, ok? Depois ele tem essa palavra aqui, ó, sumimasen. Isso daqui é uma palavra em japonês que tem um sentido de com licença. Às vezes ele aparece como por favor também, porque o sentido por trás dessa palavra é justamente que você, às vezes ele aparece como desculpe também, né? O sentido por trás dessa palavra é que você chamou a atenção daquela pessoa e você fez de alguma forma ela tomar o tempo dela, né? Você tomou o tempo dela para ela dedicar esse tempo a você, seja porque você trombou nela, seja porque você vai entrar na sala dela, né? Então, sumimasen. Às vezes a gente traduz como desculpe, às vezes como com licença, às vezes como por favor, né? Tipo, tô entrando na sala de alguém. Depende muito do contexto, mas a ideia por trás da palavra é essa. Você tá, de certa forma, tomando o tempo da pessoa e você tá meio que se desculpando por isso, né? Então ele tá chamando ela, falou o nome dela, Abe-san, sumimasen. E aí continua aqui, né? Fala, toshoshitsu no printa o tsukatte mo ii desu ka? A gente tem aqui toshoshitsu, que a gente já viu na aula passada que significa biblioteca. E depois nós temos printa, que a gente já viu que significa impressora. E aqui, né, nós temos a partícula no, que é aquela estrutura que a gente viu que uma coisa pertence à outra. Então, quando eu falo toshoshitsu no printa, eu estou falando a impressora da biblioteca, né? E aí tem essa parte aqui que é completamente nova, porque aqui tem uma outra estrutura e eu vou explicar para você dentro do que é possível no tempo que a gente tem e no conhecimento que você tem até agora. No japonês, nós temos um verbo, esse aqui, ó, tsukau, significa usar, tá? A pronúncia dele é tsukau, tsukau, ok? Significa usar. Existe um padrão de frases que é assim, ó. Eu vou pegar a palavra que estava aqui, ó, printa, que é a impressora. E aí eu coloco essa partícula aqui, que eu já vou falar sobre ela, e coloco o verbo, tsukau. Essa partícula, apesar dela ser escrita WO, quando está romanizado, o som dela é O. Então você vai ler assim, ó, printa o tsukau, ok? Printa o tsukau. E isso vai ter um sentido de usar a impressora. Por que que isso está acontecendo? Isso é uma estrutura também, é um padrão, né? Essa partícula, ela indica o objeto daquele verbo. Como assim o objeto daquele verbo? Quem usa, quando a gente fala usar, a gente usa alguma coisa, né? Não dá para falar assim, eu uso, sem ter um complemento, sem falar o que que eu uso. Quem usa, usa alguma coisa. Gramaticalmente, isso é chamado de objeto direto, né? Então, essa partícula indica esse objeto direto, essa coisa que usa. Então, quem usa, usa alguma coisa. O que que ele usa? No caso aqui, a impressora. Printa o tsukau. E você pode ver também que, nesse caso, é ao contrário do português, né? O verbo ele fica aqui no final. Então, printa o tsukau, usar a impressora. Inclusive, seguindo esse padrão, poderia falar várias outras coisas trocando só essa palavra aqui, né? Por exemplo, smartphone significa smartphone. Ó, smartphone. Smartphone tsukau. Eu estou falando usar o smartphone. Computador, passokon. Passokon o tsukau. Usar o computador, né? Então, você meio que aprendeu mais uma estrutura aqui, mais um padrão, né? Quando o verbo, esse aqui, tsukau, quando ele tem um objeto, quem usa, usa alguma coisa, essa partícula ela vem após a palavra que, no caso, ele usa. Ok? Então, você aprendeu aqui o seu primeiro verbo em japonês.
tsukau, né? E assim como no português, os verbos flexionam, né? Eu posso falar eu uso, você usa, ele usa, eu usava, eu não usava, eu usarei, né? E as flexões de verbo no japonês são um pouco diferentes do português, elas são mais simples, tá? Mas muitas vezes ele é flexionado para você aplicar uma outra estrutura, né? Por exemplo, eu vou chamar aqui de estrutura temoi, tá? O motivo de eu dar esse nome é porque isso aqui tem a ver em como ela é formada, mas ela traz o sentido de tudo bem em fazer a ação. Tudo bem em fazer a ação. Por exemplo, se eu quero falar tudo bem em usar a impressora, que é o que está ali nessa frase. Ou então, tudo bem em usar o smartphone aqui dentro da minha casa, né? Ou tudo bem em deitar no sofá, né? Tô dando permissão, tô falando que está tudo bem fazer isso daí, né? Essa estrutura é um padrão de frases que traz essa ideia. Para você entender ela a fundo, vai depender de algumas outras informações que você ainda não tem. E uma delas é a flexão do verbo. Eu falei para você que esse verbo aqui, ó, tsukau, significa usar. E no japonês existe uma flexão verbal chamada forma te. E o motivo desse nome é justamente porque o verbo acaba terminando com a palavra te. E ele fica tsukatte. Tá? Para que essa forma serve? A única coisa que você tem como entender agora é essa forma serve para você usar o verbo em outras estruturas, tá? Como, por exemplo, essa estrutura aqui, ó. Esse padrão aqui. O verbo tem que estar na forma te, e aí a gente coloca moi. Então, tsukau na forma te fica tsukatte. Ah, como que você sabe que ele fica nessa forma? Não sabe, eu tô te falando. Você tem que acreditar em mim agora. Quando você estudar os verbos em japonês, né, à medida que você vai dando um passo de cada vez, você vai aprender a flexionar os verbos. Mas por enquanto, para essa aula ser produtiva, eu não tenho como ensinar a flexionar todos os verbos. Mas apenas guarda que o verbo tsukau na forma te fica tsukatte, ok? E uma vez feito isso, eu posso aplicar essa estrutura. Então, tsukatte moi. Isso vai ter um sentido de tudo bem em usar. Ok? Só para você entender um pouco a aplicação da estrutura, se eu tivesse outro verbo aqui na forma te, um outro verbo que não apareceu aqui, eu vou inventar agora. Por exemplo, o verbo taberu significa comer. Se eu falar tabete moi, eu estou falando tudo bem em comer. Estou dando permissão, estou falando que pode. Ok? Então, tá vendo que essa mudança no verbo, eu apliquei uma estrutura e isso mudou a ideia da frase. Então, se eu pegar essas frases aqui, ó, que eu acabei montando rapidinho, e trocar o final dela, aplicar a estrutura no verbo, né? Vai ficar assim, ó. Purinta o tsukatte moi. Tudo bem em usar a impressora, né? Eu poderia fazer a mesma coisa com esses outros aqui, ó. Sumaho tsukatte moi. Tudo bem em usar o smartphone. Pasokon o tsukatte moi. Tudo bem em usar o computador. Ok? Continua a partícula aqui. Então, aqui você tem, na prática, a aplicação de uma estrutura, né? Eu tinha o verbo desse jeito. A partir do momento que eu apliquei essa estrutura, ele ficou assim, tá? Só um detalhe de pronúncia, tá? Que eu acabei não falando aqui. Nós temos aqui, ó, tsukatte. Nós temos esses dois t's. Quando você estudar a escrita japonesa, você vai aprender um fenômeno onde ele dá uma pausa na pronúncia. Então, quando você falar isso aqui, ó, você vai falar, deixa eu escrever que fica mais fácil para você. Tsukatte. Ó, tsukatte. Você não vai falar tsukatte, você vai falar tsukatte. Ok? Tsukatte. Presta bastante atenção no áudio que você vai ter acesso e aí você escuta bem para tentar pegar. E tudo bem se você não pegar isso com perfeição agora. Vamos focar em aprender uma coisa de cada vez. Se você extrair um pouquinho dessa aula, mas você entender
alguma coisa, já está valendo, porque o seu estudo de japonês não vai acabar por aqui. Você vai continuar aprendendo uma coisa de cada vez, um pouquinho a mais todo dia, e com isso você vai construir esse entendimento. O importante aqui é você ter entendido essa ideia da estrutura, né? E aí, lembra do nosso amigo des, lá do final, que dá a ideia de ser, quando está após uma palavra? Aqui, se eu simplesmente colocar ele no final, purinta o tsukatte mo ii desu, não vai mudar nada o significado. A única diferença é que ela vai ficar mais formal, ok? No japonês tem essa diferença de formalidade. E aí aquela ideia da pergunta que eu falei anteriormente, quando a gente coloca o ka no final, ela é válida. Então se eu falar purinta o tsukatte mo ii desu ka? Aí sim isso virou uma pergunta. Ó. Tudo bem em usar a impressora? Né? Purinta o tsukatte mo ii desu ka? Tudo bem em usar a impressora? E com isso a gente chegou no que foi falado aqui. Né? Olha só. Abe-san, sumimasen, toshoshitsu no purinta o tsukatte mo ii desu ka? Temos aqui a partícula, né? Então, ó, Abe-san, com licença, sumimasen, toshoshitsu no purinta o, a impressora da biblioteca, tsukatte mo ii desu ka? Tudo bem em usar? E de onde vem esse tudo bem em usar? Eu expliquei para você que é o verbo tsukau, que significa usar, né? Coloquei aqui, junto com essa estrutura, temo-i, que dá a ideia de tudo bem em fazer a ação. E agora, mesmo que você ainda não esteja pronto para sair usando essa estrutura, você já consegue reconhecer ela. E o meu objetivo principal aqui é justamente mostrar que a língua japonesa é formada por estruturas e palavras. Se você conhecer um número significativo de estruturas e você aprende uma após a outra, e elas, uma é derivada da outra e tudo mais, você vai conseguir expressar todo tipo de ideia que você quiser. E no processo você aprende palavras também. E com isso a gente conseguiu trabalhar aqui a nossa primeira frase do diálogo. Ok? Abe-san, sumimasen, toshoshitsu no purinta o tsukatte mo ii desu ka? Tudo bem em usar a impressora da biblioteca? Ele está fazendo um pedido. Ok? Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, pergunta lá no nosso grupo, que eu vou estar lá para responder. E com isso a gente pode ir agora para a nossa segunda frase, que vai ser a resposta da Abe-san. E ela responde o seguinte: Gomen nasai, Asada-san. Ima, kaigi no shurui o insatsu shite imasu. Kenkyū shitsu no purinta o tsukatte kudasai. Mais uma vez, Gomen nasai, Asada-san. Ima, kaigi no shurui o insatsu shite imasu. Kenkyū shitsu no purinta o tsukatte kudasai. Vamos analisar que depois da explicação você vai ter o mesmo entendimento que você teve na outra frase e tudo isso aqui vai fazer sentido para você. Então ela começa respondendo com essa expressão aqui, ó, gomen nasai, que significa desculpe. Aí sim é um pedido claramente de desculpa, diferente do sumimasen, que é quando você está tomando o tempo da pessoa. Aqui você está realmente se desculpando por fazer ou não fazer algo para ela, né? Sobre a pronúncia dessa palavra, né, quando você aprender a escrita japonesa, vai ficar mais claro para você aqui, ó, que você tem que ler assim, ó, gomen, gomen nasai, ok? Então não é gomen nasai, tá? Porque ele tem junto aqui, é gomen nasai, ok? Gomen nasai. Escuta bastante lá no áudio para tentar pegar. E aí ela fala o nome dele, né? Asada-san. Então, gomen nasai, Asada-san. Desculpe, senhor Asada, né? Gomen nasai, Asada-san. E aí vai para cá, ó. Ima. Ima significa agora. Só colocar aqui, né, o nome. Então ela vai falar algo que está fazendo agora, ó. Ima. Agora. Aí ela fala o seguinte, ó. Kaigi no shorui o insatsu shite imasu. Kaigi no shorui o insatsu shite imasu. Temos aqui a palavra kaigi, que significa reunião, que eu já apresentei ela para você, inclusive, na outra aula, né? Lembrando que você não fala kaiji, né? No japonês, aqui, ó, é lido gi, kaigi, ok? E depois nós temos shorui, que significa documentos. Então, quando a gente fala kaigi no shorui, eu estou falando
documentos da reunião, né? Lembra? Partícula no, o que vem depois pertence ao que vem antes, né? Depois nós temos aqui a partícula o, que a gente viu aqui, né, na frase passada, sendo usada como o objeto do verbo, né? Talvez com isso você já tenha um palpite do que vai acontecer aqui, né? Aqui a gente tem um verbo e quem faz esse verbo faz alguma coisa. O objeto vai ser o kaigi no shorui, os documentos da reunião, né? E se você ver a tradução, meio que dá para deduzir também, né? Ó, agora eu estou imprimindo, né? Quem imprime, imprime alguma coisa. O que ele imprime vem com a partícula o, ok? Só que aí o verbo imprimir aqui, ele vai estar dentro de uma estrutura também, que eu vou explicar para você. Então vamos lá. Imprimir, em japonês, se diz insatsu suru. Imprimir, ok? Ele é um pouco diferente do outro, ele é em duas palavras, por assim dizer, porque insatsu significa impressão, a impressão propriamente dito. E suru significa fazer. Então é tipo fazer impressão, né? Existem vários verbos no japonês que são dessa forma. É uma palavra e o verbo suru, que significa fazer, fazer aquela coisa. Então, insatsu suru, fazer impressão ou imprimir, ok? E aí, com a partícula o, eu acho que você já deve conseguir entender aqui como que ela vai ser usada, né? Quem imprime, imprime alguma coisa. A coisa que ele imprime vem antes da partícula o. Então ele fala assim, ó, shorui o insatsu suru. Imprimir o documento. E se eu quiser ser mais detalhista, que é o que está lá, kaigi no shorui o insatsu suru. Imprimir o documento da reunião. Então temos a partícula no, que aí eu estou dando essa característica aqui para o documento, falando que ele é o documento da reunião. E estou com a partícula o, porque quem imprime, imprime alguma coisa. A coisa que ele imprime, né, vem antes da partícula o. Ok? Então, ó, kaigi no shorui o insatsu suru. Imprimir o documento da reunião. Entendido até aqui? Só que não é assim que está aqui, né? Ele fala assim, kaigi no shorui o insatsu shiteimasu. Isso aqui é uma estrutura também, que eu vou explicar para você agora. Essa é a estrutura te iru ou te imasu. Isso depende se eu quero usar ela no modo formal ou informal. E aqui ela está no modo formal. Então, desse jeito aqui é informal e desse jeito aqui é formal. Ok? Como que funciona? Lembra da outra estrutura que eu falei que eu passo o verbo para a forma T e aí eu coloco o que vem depois? Mesma coisa aqui. Eu vou pegar esse verbo insatsu suru e passar ele para a forma T. Então, fica assim, ó, o verbo insatsu suru na forma T. Ele vai ficar insatsu shite. E, novamente, quando você estudar a fundo os verbos em japonês, você vai aprender por conta própria a fazer isso. Por enquanto, você tem que apenas acreditar em mim, que ele na forma T é desse jeito. E, de certa forma, as crianças japonesas aprendem assim também, né? Então, insatsu shite. Como que eu aplico a estrutura? Insatsu shite iru ou insatsu shite imasu, né? E qual que é o significado dessa estrutura? O significado dela é a ação está acontecendo agora ou está sendo feita agora. Então, quando eu falo insatsu suru, eu estou falando imprimir. Quando eu falar insatsu shiteiru ou insatsu shiteimasu, tem um sentido de estar imprimindo. Sendo que aqui é informal e aqui é formal. E só um detalhe, no japonês o verbo não muda de acordo com a pessoa que está fazendo. Em português eu falo assim, eu estou imprimindo, ele está... Não, eu imprimo, ele imprime, você imprime. No japonês tanto faz, insatsu suru, vale para eu, para você, para nós, para eles e para todo mundo, ok? Então quando eu falo aqui, ó, está imprimindo, tanto faz eu falar também eu estou imprimindo, né? Isso vai estar implícito pelo contexto.
Mas com isso a gente tem a estrutura aplicada. Então, se eu pegar essa frase aqui, ó, kaigi no shorui o insatsu suru, e aplicar a estrutura, kaigi no shorui o insatsu shite imasu, vai ter um sentido de estou imprimindo o documento da reunião, né? A gente tem aqui a partícula no e a partícula o. E aqui temos a estrutura, tá? E assim nós chegamos ao que está na primeira parte aqui da frase, que é isso aqui, ó, né? Gomen nasai, Asada-san. Ima, kaigi no shorui o insatsu shite imasu. Então, desculpe, senhor Asada. Agora, estou imprimindo os documentos da reunião. E pode ver que no japonês a ordem das palavras realmente é diferente. Você acostuma com isso com o contato com o idioma. Escutando bastante, lendo bastante, enfim. Convivendo com a língua, isso vai ficando natural para você, né? Só que não acabou por aqui. Ele falou uma outra frase aqui, né? Ele falou assim, ó. Kenki shitsu no printa o tsukatte kudasai. Essa aqui vai ser rápido explicar para você, porque você já entendeu quase tudo que tem aqui. Então, nós temos aqui, ó, a palavra Kenki shitsu, que significa laboratório, né? E ele fala assim, Kenki shitsu no printa, que é impressora do laboratório, né? E aí, o que tem aqui? Kenki shitsu no printa o, né? Tsukatte kudasai. Olha só, tsukatte kudasai. Não é exatamente igual ao que a gente viu antes, mas esse tsukatte, lembra dele aqui, ó? Tsukatte, que é o verbo tsukau na forma T? Exatamente. Então, voltando aqui, nós temos o tsukau, que significa usar. Esse verbo na forma T fica tsukatte, ok? E aí temos uma outra estrutura aqui. Vou chamar de estrutura te kudasai. E ela serve para quê? Pedir para alguém fazer uma ação. Meio que dando uma ordem, só que pedindo por favor. Vou chamar de pedir por favor para alguém fazer uma ação. E a gente vai fazer pegando o verbo na forma T e colocando o kudasai, né? Então, quando eu falar tsukatte kudasai, eu estou falando assim, ó, use por favor, ou por favor, use, né? Estou pedindo para a pessoa usar, por favor. E aí, se eu falar printa o tsukatte kudasai, estou falando use a impressora, por favor. Né? Lembra que, só para facilitar para você, né? Printa o tsukau, usar a impressora, né? O verbo usar, tsukau, partícula o, quem usa, usa alguma coisa, ok? Então, printa o tsukatte kudasai, use a impressora, por favor. Essa é a estrutura que está aqui. Ele fala assim, Kenki shitsu no printa o tsukatte kudasai, use, por favor, a impressora do laboratório. Então, primeiro ele explicou que agora ele está imprimindo, né, os documentos da reunião. Então, use, por favor, a impressora do laboratório. Ok? E com isso, a parte mais complexa do nosso diálogo a gente já resolveu. Agora as frases vão ser mais curtas. Vamos analisar aqui o que está faltando. Aqui na nossa próxima frase, Asada-san responde. Ah, hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Mais uma vez. Ah, hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Ah, sim, entendi. Obrigado. Então, o que está acontecendo aqui? Uma frase bem curta e fácil de você entender, né? Primeiro, esse a do começo é só esse a de expressão, né? Ah, sim. Né? Não tem nada o que explicar aqui. Aí temos a palavra hai, que significa sim, né? Então, em japonês, sim se diz hai. E aí ele diz, wakarimashita, significa entendi. O que acontece? Isso aqui é o verbo wakaru, que significa entender. Ok? Entender, compreender.
Eu não vou explicar flexão de verbo aqui, né? Você vai aprender isso dando um passo de cada vez. E para eu explicar que forma que ele está aqui, a gente teria que aprender outras coisas. E o foco aqui é ser prático e você entender o que está acontecendo no diálogo. Mas essa forma aqui, o akarimashita, ela é esse verbo aqui no passado, né? Então, entender, entendi. E além de estar no passado, ele está formal, ok? Porque existe uma outra forma nele no passado que fica informal, que seria o akata. Seria também entendi, só que informal. Eu preferia até nem falar isso, né? Para você não ficar pensando, formal, informal. Eu sempre falo que a gente tem que aprender uma coisa de cada vez. Mas eu sei que tem gente que provavelmente escutando coisas em japonês já escutou alguém falando wakata e vai querer perguntar a diferença. Então eu já estou adiantando um pouco aqui, tá? Então, sim, entendi. Aí ele agradece. Arigatou gozaimasu. Pode traduzir isso como um muito obrigado, né? Pelo seguinte, falar só arigato significa obrigado, que é aquele que você provavelmente conhece, né? A pronúncia não é arigato, é arigato, arigato. Ele tem esse prolongamento aqui. E dessa forma ele fica um pouco mais informal, para você agradecer alguém numa situação de trabalho, que é o que está acontecendo aqui, né? Eles estão meio que num escritório, estão no trabalho, numa universidade. Você tem que agradecer de forma mais formal. E para isso a gente fala arigatou gozaimasu. Esse gozaimasu após o arigatou, ele deixa ele formal e dá essa ideia de muito obrigado, ok? Então essa foi a frase, né? Hai, wakarimashita, arigatou gozaimasu. Sim, entendi, muito obrigado, ok? E aí a mesma pessoa, o Asada-san, ele volta e fala: Abe-san, kenkyū shitsu wa kage ga kakate imasu. Abe-san, o laboratório está trancado, né? O que está acontecendo aqui? Primeiro ele vem falando: isso aqui é uma forma de chamar atenção. Vou inventar moda aqui, seria tipo assim. Tipo assim. Só que mais formal, né? Tipo, olha só. Ei, né? Aí ele fala: Ame-san, kenkyū shitsu wa kage ga kakate imasu, né? O que está acontecendo aqui? Vamos com calma. Primeiro a gente tem a palavra kenkyū shitsu, que significa o laboratório, né? Já apareceu essa palavra. Kenkyū shitsu. Kenkyū shitsu. Ok? Aí temos aqui a partícula wa. Lembra dela? Partícula wa. Sobre o que estamos falando. Teve várias frases de exemplo com ela lá na aula 1, né? Para você pegar a base. Então é sobre o que eu estou falando. Então no caso aqui, ele vai falar sobre o laboratório. Então a informação que vem aqui é sobre o laboratório. Ok? Depois nós temos a palavra kagi, que já apareceu também. Significa chave, né? Kagi. E ele falou assim, kagi ga kakatemas. Aqui nós temos uma expressão, tá? Que é o seguinte: kagi ga kakaru significa trancar, tá? Essa partícula aqui indica quem faz a ação, tá? Não dá pra gente ir a fundo nela agora, tá? Até porque aqui ele tá num formato mais de expressão. Mas kakaru significa tipo passar. Então seria uma ideia tipo assim: a chave passa. Sabe? Quando a chave passa, você tranca, né? É isso que está acontecendo por trás, tá? Kage ga kakaru, ok? Se você guardar aqui kage ga kakaru significa trancar, ou literalmente a chave passa, tá? Já é o suficiente para a gente prosseguir. E à medida que você vai ganhando mais familiaridade com o idioma, você vai entender melhor o que está acontecendo. Agora, o grande importante aqui é que, lembra da estrutura te imasu, que a gente viu agora há pouco, que dá a ideia a ação está acontecendo, né? Foi o que aconteceu nessa expressão aqui, ó. Ele, lá no texto ele está assim: kagi ga kakate imasu. Seria tipo assim: a chave está passando,
é meio que isso, que dá uma ideia de trancado, né? Ah, Luiz, ficou confuso para mim. Então decora aqui, kagi ga kakateimasu significa trancado e continue estudando que você vai construir essa base para entender isso. Eu queria trazer um texto prático para você, né? Então eu trouxe um e ele tem essa expressão aqui. Mas é uma estrutura, né? A ação está acontecendo, a chave está passando e está passada, né? Ou seja, está trancado, ok? E aí ele quis dizer que Kenkyushitsu wa, falando sobre o laboratório, está trancado. Kenkyushitsu wa kagi ga kakateimasu, ok? E aí na próxima frase, Abe-san responde. O que ela responde? Sou desu ka? Chotto matte kudasai ne. Sugu akemasu. Mais uma vez. Sou desu ka? Chotto matte kudasai ne. Sugu akemasu. Começamos com esse e. É uma expressão de surpresa, né? Tipo, hã? É mesmo? E aí tem esse sou desu ka? Significa é mesmo? É verdade? Ah, é? Isso é uma expressão. Inclusive, isso é uma pergunta, né? Existe a versão afirmação, tipo sou desu, que significa é isso, é mesmo, é verdade. Isso você escuta muito em conversas em japonês, né? Então, sou desu, é isso. Sou desu ka? É isso? É mesmo? Né? Então, Abe-san escutou a informação de que o laboratório está trancado, kagi ga kakateimasu. E aí perguntou, ah, é mesmo? Ela ficou surpresa com isso. E aí fala aqui, ó, chotto matte kudasai ne, sugu akemasu. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Chotto significa um pouco, ok? Ou um pouquinho de qualquer coisa, tá? E aí temos aqui, ó, matte kudasai. Vamos para verbos. A gente tem o verbo matsu, que significa esperar. Então, matsu significa esperar. Aí lembra da estrutura te kudasai? Pedir, por favor, para alguém fazer a ação que apareceu ali, lembra do tsukate kudasai? É essa mesma estrutura sendo aplicada nesse verbo. Então, esse verbo matsu na forma te fica mate. E quando eu falo mate kudasai, eu estou falando espere, por favor. Ou por favor, espere. Estou pedindo para a pessoa esperar, né? E aí quando eu coloco aquela outra palavra, chotto matte kudasai, estou falando espere um pouquinho, por favor. Ok? E esse né no final é igual o né do português. Ah, pera um pouquinho, né? Por isso que o japonês fala muito isso. Chama partícula de fim de frase, que são essas partículazinhas que coloca no final. A gente conhece bem o né, porque em português a gente usa também, né? Não sei se tem, acabei de usar. Não sei se tem origem semelhante, não tem, se tem origem semelhante, mas existe, tá? Então, chotto matte kudasai, né? Espera um pouquinho, tá? Né? Poderia traduzir assim, espera um pouquinho, tá? Aí ela diz, sugu akemasu, já vou abrir. O que está acontecendo aqui? Essa palavra, sugu, significa já, logo, de imediato, prontamente. E akemasu é o verbo abrir. Então, quando eu falo sugu akemasu, dá uma ideia de já vou abrir, tô para abrir, espera um pouquinho que de imediato eu já abro, né? Então, terminando a frase aqui. Sou desu ka? Chotto matte kudasai, né? É mesmo? Espere um pouquinho, né? Sugu akemasu. Já vou abrir. E aí, a Sada-san vem. Por favor, me desculpe. Sumimasen, onegai shimasu. Temos aqui novamente o sumimasen de com licença ou me desculpe. Você está tomando o tempo da pessoa, então ele está falando isso novamente porque ele está tomando o tempo da outra pessoa, né? Agora ela vai ter que ir lá abrir a porta. Por isso que ele fala sumimasen. E onegai shimasu.
É uma expressão que a gente pode traduzir como um por favor, mas ele é usado quando está pedindo para alguém fazer algo. Seria um sentido de estou te pedindo. Uma tradução literal seria meio assim, é um pedido, ou estou te pedindo, tá? Sempre que você escutar um japonês falando onegai shimasu, é porque ele está pedindo, ele ficou claro, né, o que é para fazer, ele está confirmando que ele está fazendo aquele pedido, ok? Então ficou o final aqui. Sumimasen, onegai shimasu. E esse foi o nosso diálogo, né? Talvez tenha algum ponto aqui que de primeira você não tenha entendido, e se aconteceu isso, tá tudo bem. Eu tenho certeza que escutando esse diálogo, vendo essa explicação, você conseguiu entender um pouco mais de como que é a língua japonesa. Você aprendeu várias palavras, inegavelmente você aprendeu muitas palavras, talvez algumas curiosidades que você tinha foram tiradas, e você viu que é uma questão de aprender as estruturas. Quando você conhece as estruturas, você consegue entender o japonês, e se você consegue entender o japonês, consequentemente você vai conseguir usar também, se você tiver o domínio dessas estruturas. Assiste mais uma vez essa aula depois, talvez amanhã, para você pegar alguma coisa, e aproveite o nosso grupo do Facebook para você ter a oportunidade de tirar suas dúvidas. Lembra daquela dica, quanto mais específico você for, se você trouxer a frase que está aqui, falar, ó, nessa frase eu não entendi tal coisa, você vai receber uma resposta bem precisa para você entender. Baixe o material de apoio, lá vai ter um material escrito, né, para você poder revisar através da leitura, e vai ter o áudio também para você poder escutar esse diálogo em pronúncia de nativos da língua japonesa. Esse é um texto, é um diálogo retirado do nosso programa, do programa Japonês Online, da nossa plataforma, onde a gente tem pelo menos 70, 80 diálogos desse tipo, só no ciclo principal ali, só no começo, para o aluno dominar a língua japonesa. Eu trouxe um para você aqui para mostrar as estruturas e as palavras sendo usadas na prática. As aulas de número 3 e 4 são publicadas na quarta-feira. Então depende do dia que você está vendo essa aula aqui. Se você está vendo na segunda ou na terça, elas ainda não estão publicadas. Volte aqui na quarta-feira e acompanhe os e-mails que eu estou mandando. Se você está vendo essa aula depois da quarta-feira, então você já pode ir para as aulas de número 3 e 4. Eu quero lembrar mais uma vez que esse curso de japonês para iniciantes é um evento completamente gratuito formado por 6 aulas que vão de segunda até domingo. Esse evento antecede a abertura das matrículas de uma turma, aí sim, do nosso curso completo. Afinal, o programa Japonês Online, nós somos uma escola de ensino de japonês pela internet. Todas as informações sobre o programa, como duração, o que tem na plataforma, qual que é o investimento, tudo isso vai ser apresentado durante essa semana. Se você tem interesse, acompanhe meus e-mails, acompanhe essas aulas, que principalmente na aula de número 5, junto com a apresentação do método que eu vou fazer para você colocar tudo isso que eu estou ensinando em prática, junto com a apresentação do método, eu vou falar bastante para você também sobre a nossa plataforma. Por enquanto, vamos seguindo em frente, eu vejo você na aula de número 3.